Vamos lá, capítulo 8, organização de serviços. Capítulo 8. Decorridos algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, de novo, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Parece que não tem mendigo desocupado. Não tem. Pelo menos nessa época não tinha. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareci solícito. Ele esclareceu. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo que vemos, edifícios, casas, residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Então ele estava lá na região do Ministério do Auxílio, que é onde ele foi acolhido, né? Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nessa zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, ou aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, aí alguma das funções, só dali, do Ministério do Auxílio, que a gente vai ver que outros ministérios, às vezes, complementam com atividades um pouco mais, assim, superiores, essas outras que aqui se iniciam, tá? Então tá aí, ele saiu e está descrevendo. Vamos imaginar ele dando uma volta por ali, né? Há então em nosso lar um Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Essa hora que eu li isso daqui eu fiquei com inveja. Porque as autoridades lá trabalham coerente, honestamente, para o aperfeiçoamento dia a dia de todos. Mas é uma outra dimensão, né? Vamos fazer a nossa ficar assim também. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros do nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, caracterizou o nosso lar, tá? Embora ele receba irmãos, né, assim, de necessitados recém-desencarnados, mas a essência é trabalho e realização. Divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, pela ordem, né? Do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos, que é o da elevação e união divina, nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da união divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Veja, é uma organização político-administrativa que nosso lar tem. Não é? É uma cidade-estado, porque é uma cidade
que como se fosse um país. Tem toda a sua organização, não é? E é importante dizer que ele fala aqui que é uma zona de transição, não é? Araçatuba, São Paulo, Brasil, planeta Terra, são zonas de transição? Transição, transita. Você transita aqui? Você daqui vai para outro lugar ou você vai ficar forever aqui? Então aqui é zona de transição. Tá? O planeta é uma zona de transição. Ele está querendo dizer que, André Luiz, aqui as pessoas que estão aqui querem melhorar e ir para outro lugar. O mundo espiritual, André Luiz, nosso, é outro. Quem está lá na Terra está com a cabeça aqui, neste mundo espiritual onde nós estamos morando. Mas onde nós estamos morando não é o nosso mundo espiritual. O nosso mundo espiritual está acima. Veja como você pensando assim, você vai vendo a questão da gradação, que ele falou lá atrás, tudo no universo, vai se encadeando. Né? Então hoje, a gente está almejando, muitos querem morar no nosso lar. Tudo bem. Mas quando você estiver morando lá, provavelmente você vai voltar para a Terra. Mas queira, como desejo ou como objetivo de vida, ir para uma dimensão melhor, né? Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido: oh, nunca imaginei a possibilidade de organização tão completas depois da morte do corpo físico. Olha nosso privilégio. Sim, esclareceu Lise, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Não é? Quer dizer que para a gente mudar a Terra, o Brasil, teremos que ter homens e mulheres à frente das instituições que já sejam letrados nas questões espirituais. Porque aí eles vão receber as intuições de cima para baixo, como está aqui, ó, proceder do plano superior. Não vamos esperar que facções criminosas vão mudar o país para melhor. Porque ali a intuição é de baixo para cá. Não é? Então, nós temos que mudar na questão da nossa mente, do nosso proceder e começar conosco. Eu não posso mudar um monte de coisa que eu estou vendo aí, mas a mim eu posso. E, aliás, só a mim, né? Mais nada. Nem da minha esposa e dos meus filhos que eu tinha que mudar já foi, que agora já... A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Paulo, agora me ocorreu lendo isso aqui. Um homem primitivo aqui na Terra não é um selvagem? Embora ele já tenha um espírito com livre-arbítrio e razão, em potencial, que é um homem primitivo. Ele ainda não tem razão, você entende o que eu quero dizer? Não é? Em potencial. Eu até chamei você nominalmente, para a gente entender a questão dos animais. Assim como em potencial, também somos. Hoje na Terra nós temos homens que deveriam estar morando em mundos primitivos. Com certeza. Mas que estão aqui porque estão tendo oportunidades, servem também para o nosso aprendizado. Não é? Então, o que eu quero dizer?
Não é porque já é um ser espírito individualizado que ele já está manifesto em todas as suas potencialidades. Agora, trazendo para aquele nosso assunto, assim também o princípio nos animais. Não é? Existem no abismo e nas trevas espíritos chamados sub-humanos. São espíritos que ainda não têm a categoria para dizer, esse é um espírito humano. O nome diz. São sub-humanos. Pô, essa não é a categoria dos elementais? Não. Os elementais podem ser categorizados como um sub-humano, vamos dizer assim. Mas o que eu estou querendo dizer agora é ainda o espírito na sua fase assim, bem primitiva ainda, né? De não conseguir nem ainda ter vocalização. O som dele é meio gutural, sabe? Como se fosse um animal. São né? E nas trevas também, são sub-humanos, né? E então eles vão fazendo nesses locais processos de lapidação, porque também onde eles estão, a gente fala dimensão, não é? Até outro dia conversamos sobre isso. O nosso entendimento é que essas duas dimensões abaixo da crosta, vou repetir, trevas e abismo, elas estão no centro da Terra. E é a informação que a gente recebe. Onde eu quero chegar? Para quem está na dimensão do umbral, nós estamos no centro da Terra. Porque eles estão numa dimensão acima. Mas, na verdade, você percebe que nós não estamos no centro da Terra. Nós, né? Leve essa comparação para essas outras dimensões. Leve esta comparação para entender essas outras dimensões. Elas não estão dentro da Terra. Um dia que você puder ir lá, é como se você estivesse também na superfície da treva, na superfície do abismo, e não dentro, na intimidade do planeta Terra. Você está entendendo? Mesmo que você não entendeu claramente, não tem problema. Porque quando a gente ouve falar a primeira vez de certos conceitos, a gente não entende mesmo. É normal. O duro é nunca ouvir falar. Aliás, as dimensões existem em razão dos espíritos. E não os espíritos existem em razão das dimensões. Tá? Vamos assimilando isso devagarzinho. Vamos lá. Onde eu estou aqui? Nenhuma organização. Tá. A natureza agreste, isso eu já falei, transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. Né? Então, aquela história que às vezes a gente imagina, que a gente bola um projeto e isso veio de cima, é um projeto do bem? É útil? É bom? Vai ajudar? Veio de cima. Não, ele é totalmente o contrário. Então veio de um lugar também. Não foi de cima. Entendendo de cima, mundo superior, né? Mas nosso lar terá igualmente uma história, como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI.
princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Olha aí, estamos aprendendo que no Ministério do Esclarecimento, o que tem lá? Arquivos. Lembra quando a dona Laura e o Roberto vão fazer uma regressão da memória? Elas vão lá nos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta, grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Ele está falando aqui nessa frase das gradações do umbral, como na Terra também você tem as subdimensões. Não é? Que são caracterizadas principalmente pela maior rudeza, primitivez ou maior avanço, não é? Maior trabalho da mente humana sobre aquela área, tornando ela mais salubre, habitável, agradável, seja com construções, seja com florestas, enfim, não é? Os trabalhos primordiais, está se referindo à fundação do nosso lar, foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Essa última frase, os detratores e às vezes opositores da doutrina falam que Kardec é preconceituoso e racista com os indígenas. Quando a pessoa não quer entender, é difícil, né? A gente está observando aqui que os povos indígenas, aqui no Brasil, no ano de 1500, representavam uma classe de espíritos, ainda no seu aspecto evolutivo, primitivos. Isso não significa que naquela comunidade indígena não poderia nascer um espírito de alta elevação. E isso não é improvável, porque é assim que Deus auxilia a evolução dos menores, com a presença... Muitas vezes. Eram médiuns, né? Tinham conhecimento que os habitantes da cidade, da comunidade, não tinham, não é? Se destacavam, né? Então, eles desencarnavam, esses índios, e habitavam essas regiões, construindo as suas civilizações no mundo espiritual. Porque quem morava no Brasil no ano de 1400 e pouco, 1500? Eles. Mas no momento que começou a ser colonizado por europeus, esses europeus morriam aqui. E ficavam no mundo espiritual do Brasil. E isso é uma coisa interessante, porque se você perceber, aí está a origem da globalização. Porque o soldado norte-americano que lutou no Vietnã, onde ele morreu? Se ele morreu. Onde provavelmente ele vai reencarnar? Para ajudar a construir o que ele destruiu. Você nunca pensou nisso. Nem eu havia nunca pensado nisso. Depois que eu li, e onde eu conheci essa ideia? Com o Dr. Inácio. Ele falou, as guerras, se você ler a lei da destruição, você vai ver. É um atendimento às guerras, ao clamor do próprio homem. E vai criando essa atmosfera pesada, como se fosse uma coleção purulenta, e ora aquela infecção vem a furo. É a guerra. Mas Deus, como se aproveita de tudo, né? Então muitas entidades que desencarnaram lutando em cidades pobres, em cidades pouco desenvolvidas,
ali reencarnavam e ajudavam na reconstrução da cidade a torná-las mais exuberantes, mais progressivas. Não é? Tem um aspecto interessante. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, na esfera material, se empregava violência, guerra, escravidão. E aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Interessante que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Emmanuel vai dizer, já no prefácio, mas depois tem o irmão X, né? Que os silvícolas, os índios, eles não eram assim extremamente agressivos, não. Eles foram fraternos, assim, claro, tinha os selvagens, tudo. E no mundo espiritual também. Está registrado lá. Eles foram uma das 3 raças que se fundiram para formar a raça, vamos dizer assim, a formação espiritual do Brasil. Característica da formação espiritual do Brasil. A essa altura atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localizar a governadoria, disse o visitador. Então, quer dizer, nosso lar começou com uma instituição chamada... Não foi com uma igreja. Embora nosso lar teve um dos seus fundadores, padre Antônio Manuel da Nóbrega, né? Emmanuel. Foi um dos fundadores de nosso lar. Apontando o palácio, continuou. Temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. Quem quiser ver, eu trouxe aqui o livro, Cidade no Além, que tem essa imagem. Não é foto, viu? É um desenho feito por forma mediúnica pela Ergorina Cunha através do Espírito Lúcius. Eu procurei na internet. Tem os desenhos? Tem os desenhos. Eu fui olhar. Tem aqui, eu trouxe o livro. Ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Não é pouca coisa, hein? Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Então, muita coisa que a gente vê na Terra, em termos das instituições, das autoridades, é de ordinário. O correto é o oposto do que é. Né? E aí Jesus disse, aquele que quiser ser o maior no céu, que seja o maior servidor. Ou que seja o menor, né? Mas que seja o maior servidor. Então, o governador levou isso a sério. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos, Lísias deu essa informação aí. E, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Está vendo? Tudo o contrário. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa
a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito, comemorou-se o 114º aniversário da sua magnânima direção. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Quer dizer, fala assim, não, então ele é um déspota. Se for para trazer concórdia, fraternidade, progresso, luz, eu quero um déspota desse para o Brasil. Eu quero. Então, é um espírito que a gente não tem aqui no livro, e nem na obra do André Luiz, a denominação. Mas uma vez eu vendo um comentário, falou que no livro, e é verdade, que eu já fui pesquisar, Cartas de uma Morta, que foi o segundo livro escrito, psicografado por Chico Xavier, da mãe dele. Lá ela fala que ela visitou uma colônia espiritual. Ela não fala o nome da colônia. Não é? Porque o livro, Cartas de uma Morta, ela vai contando que ela vai em vários locais, não é? Inclusive em outros planetas. E ela narra, né? Então ela fala que ela foi numa colônia espiritual, não dá maiores detalhes, cujo governador chamava-se Aulus. E o Aulus, claro que não precisa ter um Aulus só, né? Mas na obra de André Luiz tem um Aulus, que é um dos mentores, que está principalmente, se não me engano, na obra, nos domínios da mediunidade, trabalhando com a mediunidade, o Aulus. Então, mas é só. E o Aulus, o governador junto com a veneranda, são as duas únicas entidades do nosso lar que já visitaram Jesus nas esferas resplandecentes. Então, eles foram visitar Jesus. Então, é um espírito, você vê, 114 anos, isso em 1970 anos atrás, né? Então, espírito é altamente evoluído, né? Altamente evoluído.